Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, à aula 15 do curso de OPAR, da obra Objetivismo, a Filosofia de Ayn Rand. Então, tenho certeza que todo mundo já deu uma olhada nos capítulos. E nesse capítulo 15, no capítulo 7, né, o bem, na aula passada, eu vou fazer uma pequena revisão aqui para quem não participou da aula anterior. Depois a gente já entra no conteúdo na segunda parte, na segunda e final parte do capítulo 7. Na próxima semana nós vamos ingressar na parte das virtudes. Então, o que a gente viu na aula passada? A gente desceu um pouco na questão da ética objetivista, né? A gente reviu a pergunta de partida, que, dentro do ponto de vista objetivista, é a principal, né? Por que o homem precisa de valores? E a nossa reflexão foi que a resposta não vem de mandamentos, costumes ou emoções. Não é daí que vem a resposta do porquê o homem precisa de valores. Ela vem do quê? De um fato da realidade. O homem é o que? É um ser vivo que precisa agir para viver. E ao contrário dos animais, ele não tem instintos automáticos de sobrevivência, como a gente viu do gatinho, do cachorro ou qualquer outro animal. Então, nenhuma programação que nós tenhamos, né, como seres humanos, nenhuma programação biológica diz o que a gente tem que comer, como a gente deve agir, quem a gente deve amar ou o que a gente deve evitar. Então, nós, como seres humanos, nós precisamos pensar, escolher e decidir. E para isso, nós temos uma ferramenta, que é a mente, né? Por isso que, para o objetivismo, viver bem é viver racionalmente, é viver através de um processo onde que nós possamos usar a nossa mente. A gente viu que o início da moralidade começa com um fato simples, mas muito decisivo. Somente os seres vivos, e aqui se inclui os seres humanos, enfrentam alternativas reais, ou seja, viver ou morrer, se preservar ou se destruir. Então nós temos essa escolha, especialmente os seres humanos, têm essa escolha fundamental de viver ou morrer. Como a gente viu também, e isso é mais óbvio, uma pedra não tem o que ganhar ou perder, né? É um ser imóvel, né? Um ser não vivo. Ela simplesmente existe e vai continuar existindo até que alguém a destrua, ou senão ela vai ficar muito mais tempo do que o próprio ser humano, eu e você, ali naquele lugar por vários e vários anos. Outro ponto óbvio, mas que muitas vezes não é tão destacado, é que nós precisamos agir o tempo todo para manter a nossa própria existência. Então, o nosso esforço de busca de valores, de funcionamento, inclusive biológico, acontece a todo momento, né? E desse fato de nós precisarmos, primeiro lá, pré-moral, né, antes da ética, escolher viver, e depois, através desse fato, surge então a questão do campo da moralidade, onde a gente encaixa aquelas coisas tão normais, né, aqueles termos tão comuns que a gente ouve, que é o bem e o mal. Então, para o objetivismo, o bem é o que sustenta a vida e o mal é o que ameaça essa vida. Então, repetindo, o homem precisa escolher viver ou morrer como ser vivo, né? E dessa alternativa surge, então, a possibilidade da busca de valores e de nós entendermos, para cada um de nós, o que significa o bem e o mal. E a gente vai ver na aula de hoje que o bem e o mal, eles podem a a definição de bem ou mal, ela não existe só a definição objetivista. Existem algumas outras definições que eu vou trazer alguns exemplos, inclusive literários, para que vocês possam fixar isso bem, como estava lá na chamada do curso. Reforçando então, a moralidade ela não é uma coleção de ordens, né, de mandamentos, mas um manual racional de ação. Ela ensina o quê? O que é necessário para viver de acordo com a natureza humana. E a gente vai fazer essa ida e volta, esse processo de ida e volta, para a gente entender novamente de onde vem essa questão do valor, já no início dessa nossa aula. Então, a aula passada terminou com 3 insights principais. A vida é o valor supremo, né, o fim último de toda ação moral. Então, toda a busca de valor, toda a nossa ação diz respeito a
a esse valor supremo, que é a vida. Então, tudo que a gente faz vai retroalimentando, né? Vai ajudando a todos nós mantermos a nossa vida e crescermos e florescermos, né, ao longo da nossa vida. A razão é o único meio que nós temos para sustentar essa vida. Então, através da nossa razão que a gente entende que ações que a gente tem que tomar e como a gente tem que tomar essas ações para continuar vivendo. E a gente teve um pequeno toque, né, a gente tangenciou a questão do egoísmo racional, que nos traz pela primeira vez a noção de que o beneficiário moral, em primeiro lugar, né, da ação deve ser o próprio indivíduo, né? Nós temos o direito de viver para nós mesmos. Então, se a moralidade ela vem da realidade e se os valores derivam das condições da vida, desde a nossa escolha de viver e depois através do método racional, o que significa dizer que valores são objetivos, que é uma coisa que a Rand fala tanto nas obras dela e que nós vimos por cima na aula anterior. Então, vamos entender um pouco sobre que cargas d'água que é esse valor objetivo, né? Esse debate do valor objetivo, eu até não vou trazer aqui, por exemplo, a posição austríaca, mas para quem tiver curiosidade, eu tenho um capítulo de um livro em inglês bem legal aqui, que compara então a visão de valor, por exemplo, do Mises e a visão da Rand. Nessa aula a gente não vai cobrir isso, mas para quem tiver interesse também, eu posso compartilhar depois no privado, porque senão a gente foge muito da perspectiva objetivista e acaba se tornando uma aula comparativa. Depois só me pede lá no Zap, né? Tranquilo. Então, o que significa dizer que os valores são objetivos, né? E não são intrínsecos e nem subjetivos? Então, na aula de hoje eu vou trazer a definição objetivista e as outras duas posições mais comuns que nós vemos no mundo, que muitos de nós já adotaram, pelo menos em algum momento da nossa vida. E que agora talvez a gente esteja refletindo mais desde uma perspectiva objetivista, mas é legal a gente ter essa noção anterior e essa noção objetivista. Então, para entender o que a Rand fala com valores objetivos, a gente precisa ir na base da filosofia. A filosofia ela não começa direto na ética. A gente precisa bater na porta da metafísica e da epistemologia para entender as origens, como a gente chega nessa ética, né? A ética para o objetivismo ela não é um campo separado ou moralista. Ou seja, ela não é, para Rand, o estudo da moralidade e da ética, ele não se dá como acontece muitas vezes nas faculdades de filosofia. Ou seja, como um campo independente ou um campo assim, totalmente desvinculado das outras raízes, né, dos outros ramos da filosofia. Como vocês já sabem, a Rand ela trabalha com a filosofia como um sistema integrado. Então, se isso é verdade, nós precisamos poder fazer o caminho de redução, né? Não podemos estudar a ética, como o próprio Eric diz aqui, de forma desintegrada. Infelizmente, é assim que muitas vezes esses temas são trabalhados na faculdade. O próprio dilema do Trolley, que vocês conhecem, né, que nós comentamos na aula passada, esse é um dos primeiros problemas apresentados para demonstrar a necessidade da ética. Então, eles começam com uma situação praticamente que nunca vai acontecer, né, uma situação fantasiosa, e que a Rand encaixaria daqui a pouco com uma situação de emergência. Eu nem sei se dá para considerar assim, mas não é algo que diz respeito à nossa vida no mundo, né? Normalmente, né? Não é um tipo de problema que nós vamos enfrentar no mundo real, mas sim uma situação hipotética. Então a gente, como eu falei, tem que voltar lá na metafísica, lá na epistemologia. Hoje tem muitas pessoas novas na aula, então eu acho que vai ser bem legal essa parte. Então, metafisicamente, né? O ponto de partida é o fato do quê? Que a realidade existe e ela é o que é, independentemente da nossa crença, emoção ou qualquer ordem divina. A realidade, né, é o que é.
Isso a gente chama no objetivismo de primazia da existência, ou seja, o que é real, o que existe, não depende da nossa consciência, ou seja, não é a nossa consciência que cria o mundo. O mundo existe e a nossa consciência, ela tem o papel de identificar o que existe, de nos fazer entender o que existe, né, depois da epistemologia. Mas enfim, ela não cria, ela ajuda a compreender. Então, na epistemologia, o homem conhece, ele passa a conhecer o que existe através da razão, que é justamente a nossa faculdade para observar, integrar, gerar conceitos, tomar decisões, enfim, tudo que diz respeito a essas atividades que a gente precisa para viver. Então, a ética, o que que ela é? Ela é o elo prático, né, entre o ser e o agir, entre o que é, depois a gente conhece o que é e a gente pode agir sobre o que a gente conhece e sobre o que existe. Então essa ética ela faz essa ponte, vamos dizer, entre a teoria e prática, que seria mais comum, né, mais fácil de entender. Então ela traduz o quê? A metafísica em ação e epistemologia em escolha. Então eu posso, através da epistemologia, escolher o que eu vou fazer e o conhecimento do que existe me permite, então, agir sobre o que eu sei. Buscar um valor que eu quero, um trabalho, um relacionamento romântico, ou qualquer outra coisa. Um carro, um computador, fazer um investimento, como o Daniel gosta de trazer também nas aulas. Então, agir moralmente, o que que é? É agir em conformidade com a natureza da realidade, que é a metafísica, e com o que se sabe ser verdadeira epistemologia. Então, essas duas bases, né, vamos dizer que são as pernas ali nas quais a ética se sustenta. Então, nesse sentido, a moralidade é a lógica aplicada à vida. Sei que essa parte foi meio pesada para começar a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já explica agora. Diane, Rosângela. O Eric tá mais sério porque não tem jogo do Flamengo hoje. Tu tá mais compenetrado na aula. Oi, gente, boa noite. Eu também estou aqui ouvindo. Obrigada, Matheus. Mas eu vou ficar bem quietinha aqui ouvindo, porque é a primeira aula, estou tentando entender o que que é esse conjunto das todas essas informações. Perfeito. Seja bem-vindo. Obrigada. Então, depois dessa pequena introdução, vamos seguir para o nascimento, então, do conceito de valor. Depois das piadas aqui que o Eric fez sobre o jogo de ontem. Então, nós vamos seguir com a aula. A, A Rand ela começa, então, como nós vimos, com uma observação simples, né? Que a vida ela torna possível o conceito de valor. Se fôssemos seres inanimados como uma pedra, ou se a gente escolhesse como seres humanos a nossa morte nesse momento, o conceito de valor não teria sentido nenhum. Não importa quando a gente fosse escolher, né? A partir do momento que a gente decidisse não viver, a gente não falaria mais de valores. Como a gente viu, um ser inanimado, ele não tem alternativas, ele não enfrenta alternativas. Ele só existe, que nem a pedra. Então, uma pedra não precisa de nada, ela não precisa atrás de valores. É interessante notar que nós nunca vimos uma pedra por aí em busca de valores, né? Já uma planta, ela precisa agir, ela precisa captar luz, absorver água, resistir a doenças ou ela morre, né? Então, cada organismo vivo, a todo instante, ele está dentro de uma alternativa fundamental: existir ou deixar de existir. Ó, o Léo entrou também. Então, novamente, essa é a condição que cria, essa alternativa que cria o campo da moralidade. Então, o bom e o mal, como a gente viu, eles surgem quando existe algo a ganhar ou perder. Quando a sobrevivência depende da ação, que é o nosso caso. Por isso, os valores, eles não são dados mágicos nem preferências subjetivas. Eles são relações objetivas entre os fatos da realidade e as exigências da nossa vida, como seres humanos. Então, isso que significa que é um valor, que significa ser um valor objetivo. A gente vai voltar nisso,
Mas antes disso, a gente tem que conhecer que, como eu falei lá no início da aula, ao longo dos séculos, a teoria objetivista não foi a única que falou sobre valor. Inclusive, o objetivismo é muito recente, né? Essa discussão sobre teorias de valores tem mais de 2000 anos. O objetivismo ele traz uma visão refinada, uma nova perspectiva sobre os valores. Mas tem duas tradições que vieram antes e que continuam entre nós, influenciando muitas vidas por aí. Talvez não as nossas, mas de muitas pessoas, talvez aqui mesmo na sala. Por que não? A primeira delas é a visão intrínseca. Então, o que é a visão intrínseca? É o bem como propriedade mística. Tá, mas o que é isso, Mateus? Vamos esclarecer. Nessa visão, o bem é algo que existe dentro das coisas, independentemente de relação com a vida ou com quem age. Não tem a ver com o Eric, com o Mateus, com o Daniel. E quem fala isso? Ah, são as morais religiosas e platônicas, por exemplo, onde o valor ele é algo absoluto e separado do homem. Ele existe independentemente do homem. É como se o bem estivesse e o mal estivessem caminhando por aí, com vida própria. É como se fossem um autômato, alguma coisa com vida própria. Tanto que Platão falava o bem em si. Então, o que era o bem para Platão? Ela era uma entidade eterna e perfeita no mundo das ideias, lá no outro mundo, né? Já na tradição cristã, o bem é o que Deus ordena, mesmo que traga sofrimento. A gente tem a Bíblia ali para poder contemplar diversos exemplos. Já Tomás de Aquino, por exemplo, definiu o bem como aquilo que todas as coisas desejam. Mas o desejo do Tomás de Aquino não é biológico ou racional, mas é uma participação mística na lei eterna de Deus. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que nós temos um desejo de retornar ao nosso Criador. Se você acompanha qualquer pregação evangélica, também isso está muito claro, especialmente no catolicismo, né? Que existe essa noção de nós vamos voltar, né? Aquela ideia do pó, né? Aquela ideia que nós vamos voltar, né? Eu vim do pó e ao pó voltarei, porque na visão cristã nós somos criados com um sopro. Então o sopro vai, é tipo respirar, inspirar e expirar. Então nós saímos e depois nós vamos voltar ao nosso Criador, né? Então, na ética intrínseca, o bem é algo sagrado, imutável e transcendente, ou seja, está em outro nível. Não está no nível de nós, ralés humanos aqui. E o mal, o que é? A negação dessa santidade, dessa sacralidade do bem. Então, o homem ele é moral quando? Nessa visão, né? Quando ele obedece, não quando ele compreende. Deus não pede compreensão, ele pede que nós obedeçamos. Essa é a visão religiosa, né? E agora, para falar um pouco de cultura pop, né? Eu trago o exemplo de uma obra, então, da literatura que traz essa visão muito clara, que é justamente O Senhor dos Anéis. Tenho certeza que, se não todos, a maioria teve a chance de assistir, ou pelo menos teve contato com a história em algum momento. E é o retrato perfeito dessa, é o retrato literário perfeito dessa visão. No Senhor dos Anéis, e no Hobbit também, ou qualquer outro livro da série, o bem e o mal, eles não dependem das intenções ou do contexto humano. Eles são forças reais que estão na própria estrutura do mundo, reflexo da ordem criada por quem? Porque eles chamam de Eru Ilúvatar, que seria o Deus, né, do contexto da obra. Então, o anel que o precioso, eu não vou imitar aqui porque eu não sou muito bom nessa parte. É o mal em si mesmo. O anel lá é o mal em si mesmo. Não porque alguém o use mal. Então eu vou colocar o anel e eu vou fazer alguma coisa errada. O anel em si, independentemente de quem usa, é o mal. Por quê? Porque ele carrega dentro dele a essência da vontade de dominação do Sauron. Então, mesmo que o Frodo ou os amigos dele tentem usar o anel para fins nobres,
Lá no Hobbit também ele usou para ajudar a conquistar, né, a cumprir a missão, né? O anel vai corromper essas pessoas. Então o mal da obra ele é ontológico. Ele é não moral apenas no uso, mas no ser. Ele existe como mal, independente de qualquer outro, independente do uso dele também, não importa. Da mesma forma, os objetos tem o pão élfico ou a luz de Erendil. Já esses são bons em si mesmos. Então o anel é ruim e tem essas duas coisas que são boas por si mesmas, né? Então essas duas coisas boas, né, que tem bem dentro delas, elas sustentam o corpo e a alma porque derivam a pureza da onde? Da criação divina. É tipo o maná que cai do céu, aqui no contexto bíblico, por exemplo. Então é uma coisa pura, porque vem de Deus, né? A gente sabe que o maná no contexto não caía do céu literalmente, mas vocês conseguem entender. Então, a virtude no mundo do Senhor dos Anéis é justamente a submissão ao bem absoluto. O herói é o que permanece fiel a essa luz, né? A esse bem absoluto, mesmo em meio à escuridão, que é o caso do Gandalf, por exemplo. Vocês se lembram que ele recusa o anel, né? Ele poderia proteger o anel para o Sauron não descobrir onde estava. O Frodo quer dar para ele o anel. Pega tu o anel e cuida dele, né? Aí ele disse: Não, eu não posso, porque eu seria tentado, né, a usar para, mesmo que eu quisesse fazer o bem, ele fala para ele, usando o anel, eu não ia poder porque o anel é mais forte que eu e ia me corromper. Então o poder corrompe, né? Vocês se lembram do Lord Acton? Ele falava justo isso, que o poder corrompe totalmente. Então eu não posso usar o anel, eu não posso nem ficar perto dele, ele vai me corromper. Então, o pecado é o orgulho, ou seja, tentar impor a própria vontade sob a ordem divina, como tenta fazer o Sauron, o Saruman, o Melkor. Então, o orgulho, ter esse orgulho de quem você é e do que você quer fazer, isso é o pecado. Então, vocês viram que essa moralidade ela é intrínseca. O bem é o que participa da vontade desse Deus deles, e o mal é o que se afasta, né? O que faz eu me afastar, ou qualquer outro personagem se afastar do desse Deus, né? Então o homem ele não cria valores, ele recebe, seja o anel ou o pão, e ele tem que obedecer. Deus, nesse caso, né? Deus da obra aqui. Então, para o objetivismo, como a gente viu, o bem ele não é uma propriedade mágica das coisas, mas o resultado da relação entre os fatos da realidade e as necessidades de cada um, né? As necessidades racionais de cada um. Então, o mal em si do anel não existiria em seu sistema, no sistema objetivista, né? O anel não existiria, o anel lá do Sauron não ia existir no nosso contexto. O mal seria o ato voluntário de agir contra a vida, não a essência de um objeto. Então, o anel não constaria provavelmente em nenhum romance da Ren. E eu não vou ler os comentários que o Eric está fazendo aqui no chat, né? Mas depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem dar uma olhada ali. A segunda visão, que também é muito popular, é a seguinte: o bem como opinião, que é a visão subjetiva, subjetivista, né, dentro da obra da Rand. Então, depois de um tempo, a fé ela perdeu a autoridade e a filosofia então foi para o lado oposto, foi para o outro oposto. Então, para o subjetivismo moderno, o bem não é revelado. Então, ele não é revelado por uma entidade superior, ele não está no mundo das formas, ele é inventado. Então, o valor se torna o quê? Um reflexo dos desejos e das emoções de quem julga. Eu, o Eric, o Samuel, o Léo, ou qualquer outra pessoa. Então, o David Hume, como nós vimos na aula passada, né? Ele diz que a razão é e deve ser escrava das paixões. Se a razão não pode dizer o que é bom, se ela não tem essa capacidade, então o bem é o que eu sinto que é bom. Né? O Nietzsche, por exemplo, como nós vimos também na comparação com a nascente, ele radicalizou essa ideia.
Ele diz que não existem fatos morais, apenas interpretações. Só interpretações. O bem é o que, para ele, né, é o que expressa a vontade de poder, do poder, né? Não é do poder, quase que eu dou uma alma de carioca aí. O mal é o que o enfraquece, então. Essa é a visão de Nietzsche. Então essa visão ela parece libertadora, só que aí ela acaba com a objetividade moral. Eu não posso chamar de valores objetivos. Se o bem é apenas gosto pessoal, não há base para condenar, por exemplo, o assassino, nem para louvar o herói. Não tem base. Se é o que só é o que eu sinto. Se o bem é o que eu sinto. Então a moralidade ela vira o que? Uma convenção tribal. É o que a maioria diz que é bom. E vocês conhecem, por exemplo, o utilitarismo, né? O bem é o bem para o maior número. Essa é uma visão tribal. Então, se nós se reunimos aqui e a gente acha que o bem é excluir o Léo aqui da sala do Zoom, esse é o bem, porque todo mundo teve vontade de fazer isso. E a gente votou, né? A gente achou, sentiu que era legal, vamos excluir o Léo. Mas só brincadeira, né? Não leva assim. Então, essa é a visão subjetivista dos valores, né? E nós também temos um exemplo na literatura. Tem uma obra chamada O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que traz um retrato legal da moral subjetivista. Eu demorei para achar ele, porque eu li há muito tempo atrás, mas consegui relembrar e eu acho legal trazer o exemplo para vocês. Essa Dorian, né? O Dorian, no caso, ele é persuadido por Lord Henry a viver uma vida como obra de arte. Então, sem deveres, sem culpa, sem valores fixos, né? Sem nenhum tipo de limites, né? Então, o único padrão moral para o personagem é a intensidade do prazer. Então, o bem é o que encanta ele, os olhos dele, a sexualidade dele, e o mal é o que deixa ele entediado, né? Então, a estética substitui a ética, nesse caso. E o sentimento substitui a razão, como a gente estava vendo agora. Então, quando Dorian, né, deseja eterna juventude, o retrato, que é o símbolo da alma dele, o nome do livro, ele passa a envelhecer no lugar dele. Então, o retrato envelhece, o personagem principal não. Então, cada ato de luxúria e crueldade que ele comete deforma o quadro, mas não deforma o corpo dele, né? A aparência dele permanece bela, enquanto o retrato apodrece. Então, substitui, né? Então, os efeitos dessas, entre aspas, imoralidades, dessas destruições do corpo dele, não se refletem no próprio corpo dele, mas no retrato. Então, essa é a metáfora legal da moral subjetiva. O mundo exterior parece intacto, mas a alma interior se corrompe silenciosamente. Que, infelizmente, é assim que muitas pessoas vivem. Por fora, parece que está tudo certo, são vidas perfeitas. A era do Instagram traz justamente o retrato de Dorian Gray. É justamente isso. Mas como essas pessoas estão por dentro? Nós só vemos só o retrato, né? Então, como está dentro? Então, no universo do Wilde, né, do Oscar Wilde, não há valores objetivos. O bem e o mal, dentro dessa obra, claro. O bem e o mal são questões de gosto e o preço da beleza é a decadência invisível, né? Então, a moralidade ela se torna o quê? Um conjunto de sensações. O oposto da visão intrínseca do Tolkien, do Senhor dos Anéis, e da racionalidade da Rand. Então, o mundo onde tudo é permitido termina em vazio e autodestruição, porque não tem padrão, não tem limites, não tem valores. É uma busca hedonista, né? Uma busca que ela se dá através da tua vontade, da tua sensação naquele momento, né? Do que tu quer fazer. Independentemente do nome que te chama isso, né? A gente viu como Nietzsche se chama, ou como outros chamam também.
E a terceira perspectiva é justamente a perspectiva que a gente vê, que é objetivista. Como a gente viu, a Rand ela reconstrói a ponte entre os dois extremos, né? O dogma ou o capricho, né? O valor, diz ela, não está nem nas coisas em si, nem nos sentimentos isolados, mas na relação entre a realidade e a vida do ser humano que age. A realidade é a minha vida, a vida do Daniel, da Diane, do Eric. Então, o que é bom, conforme os fatos, sustenta a vida racional, e o que é mal, a destrói. E essa relação, ela pode sim ser descoberta pela razão, mas não pela fé ou pela preferência, né? Trabalho produtivo, por exemplo, é bom porque cria valores. Parasitismo é mal porque consome sem gerar. E nós temos diversos exemplos de programas assistencialistas que pregam justamente esse parasitismo, né? E o objetivista, ele pode falar isso? Esses julgamentos não são subjetivos, não é uma coisa que eu acho. Eles são objetivos. Por quê? Porque se baseiam nas exigências da vida enquanto processo que auto se sustenta no longo prazo. Então, quando eu critico, por exemplo, um programa assistencialista, essa é uma crítica objetiva, porque eu estou criticando o quê? Não estou criticando o Joãozinho que recebe o Bolsa Família, aquele indivíduo específico, mas eu estou criticando o quê? Como esse programa pode, de fato, prejudicar a vida, não só minha, através do pagamento de impostos, mas principalmente a vida do suposto beneficiário, que na verdade, lá no fundo, não está se beneficiando, de verdade. Talvez se beneficia para jogar um pouco na bet, daqui a pouco não vai poder mais, fiquem de olho, se recebe o Bolsa Família. Mas enfim, na verdade, não é um benefício. E a gente tem que pensar e ter isso claro para nós e também na nossa defesa, né, desses valores. Eu dei exemplos literários para as outras duas perspectivas, agora eu vou ter que dar exemplo também para, né, dar exemplos literários da perspectiva objetivista. Então nós vamos trazer, né, aqui um pequeno gostinho, né, sobre os romances da Rand, vou tentar não dar muito spoiler. Então, todos os romances da Rand, elas são o quê? Dramatizações literárias de um princípio que moral objetivo. Todos os romances filosóficos, entre aspas, da Rand, o valor surge da relação do homem com a realidade, e não de mandamentos ou emoções. Mas vamos ver isso, então. No caso de Nós que Vivemos, que eu traduzi, então fico, por favor, compre uma cópia. Não, brincadeira. Ah, no Nós que Vivemos, a vida aparece como o valor absoluto. Então, ali a gente tem essa, essa visão clara. No primeiro romance, Nós que Vivemos, que é o primeiro romance, a Kira, ela vive sob o regime soviético pós-Revolução de 1917. E nessa sociedade dela, o indivíduo é sacrificado pelo coletivo. No caso da Kira, ela não está lutando por um ideal místico, mas pelo simples direito de viver. Isso é o clima do romance, né? O valor na história é a própria existência consciente. É uma luta muito básica que ela tem, que é o quê? Não entregar a vida dela para o sistema que ela condena. Então, quando ela diz eu quero viver, ela expressa a raiz da moralidade objetivista que a gente viu até agora. A vida como o padrão e o propósito de todos os valores. O que acontece no romance, vocês vão ter que ler daí. E depois ver o link para compra. Já em A Nascente, a criação surge como um ato moral. Então, o Rourke, que é o arquiteto, o herói um dos principais personagens, ele encarna o homem que age por princípios racionais na arquitetura, por exemplo, e na vida, claro. E não por aplauso ou tradição. Ele não está buscando a validação de terceiros. Então, a arquitetura, os prédios que ele desenha, são uma tradução física na realidade da mente dele. E ele cria por quê? Porque pensar e produzir é a forma mais elevada de vida.
O Rourke ele não sacrifica ninguém, nem impõe nada a ninguém. Ele simplesmente age em fidelidade à realidade e à própria razão. Cada projeto é único, cumpre a forma e função da melhor forma possível, da melhor maneira possível com relação à realidade. Então ele busca ir a fundo entender a verdadeira necessidade do cliente e entregar isso para ele, de acordo com o julgamento dele. E ao longo do romance ele sempre defende a ideia de viver para si mesmo, de não viver de segunda mão. Na Revolta de Atlas, a gente vê uma outra relação, o valor como causa e efeito da razão, né? Aí nós temos a Dagny, o Reardon e o Galt vivem num mundo que glorifica justamente o sacrifício e condena a produtividade, muito parecido com o Brasil atual, inclusive, em certos aspectos. E aqui a gente tem um pouco do toque da causalidade, né? Cada valor deve ser conquistado por mérito e pensamento. Tanto que o Galt fala, né? Juro pela minha vida e pelo meu amor à vida, que jamais viverei em função de outro homem, nem pedirei que outro homem viva, né? Em função da minha. Então aqui fica claro nessa visão dele que o bem é o que sustenta e realiza a vida racional, em conformidade com os fatos da realidade. Tu viu? Entra a esposa do Eric e ele sai do Zoom. Queria só registrar isso. Agora ele voltou. Mas deu tempo para fazer a piada. E por último, então, Cântico, que é o menor romance dela, né? E no Cântico a gente vê a redescoberta do eu como valor moral, né? Então, nesse pequeno romance, que foi o segundo que foi lançado, nesse contexto a palavra eu, né? Nesse romance a palavra eu ela foi abolida. E o protagonista, né, redescobre o sentido da individualidade. Quando ele diz eu sou, eu penso, eu existo para mim. Então, em todos esses romances que a gente viu, a Rand ela dramatiza a mesma estrutura filosófica. Kira luta pela vida como bem real, Rourke cria como expressão racional da existência, o Galt vive de acordo com a causalidade moral, causa e efeito, que nós vimos lá no capítulo 2, e o Igualdade redescobre o eu como raiz do valor. Vocês lembram que ele fala para a namorada dele que antes de poder falar que eu amo, né, eu preciso falar a palavra eu. Então, nós redescobrimos a questão que nós vimos lá na aula passada, por exemplo, que não existe pensamento coletivo, né? Não existe decisão coletiva. Existe decisão, a escolha da vida individualmente, né? Então, vocês conseguiram aqui ter uma ideia das três perspectivas principais que o Peikoff fala ali na obra. Então, só para fortalecer essa parte da causalidade, então, né? Tudo que existe age de acordo com a sua natureza. Nós vimos os seres humanos, nós vimos as plantas e os animais. E as causas produzem efeitos correspondentes. Então, toda a nossa decisão como ser vivo, tanto aquelas que são globais, né, para todos os homens ou todas as mulheres, como as individuais, o que eu decido fazer na minha vida, os relacionamentos que eu desejo ter, são causados pela minha natureza, como Mateus, como Daniel, como Rosângela, como Eric. Nossa, parece o Ciro, desculpa, pessoal. Então, mentir, roubar ou se evadir da realidade são tentativas de quebrar a causalidade. Então, de obter efeitos, confiança, riqueza e paz, por exemplo, sem causas, sem honestidade, produtividade e racionalidade. Hoje é muito normal, infelizmente, as pessoas quererem a consequência, como a Rand fala, sem a causa, sem o esforço devido. Elas querem um grande parceiro, um grande amor romântico, mas elas não querem sair de casa e conhecer pessoas.
né? Elas querem ter um emprego dos sonhos, mas elas não estudam nem o básico e não querem fazer o estágio para entrar numa boa empresa, por exemplo. Elas querem ser milionários, viver de renda, mas elas nunca investiram um centavo. O Daniel está aqui para não me deixar mentir, que é preciso investir para viver de renda. E a realidade é implacável, né, pessoal? Quem tenta enganar os fatos perde a capacidade de viver neles. Então, o homem imoral, ele colhe a contradição que ele semeou. E aqui o Eric comenta, né? Querem o bônus sem ônus, querem a riqueza, mas não querem o trabalho. E, e aqui eu não estou trazendo, não é uma desculpa, mas é fato que a busca de valores, dessa harmonia entre razão e emoções, esse processo de conquista de valores, ele não é do dia para a noite. Ele não é fácil, ele exige um compromisso. Não basta só dizer assim, não, eu quero viver, mas eu não vou fazer nada a respeito. Pronto, eu quero viver, mas vou ficar aqui sentado no sofá. Vou deixar acontecer. Vou ter pensamento segredo, pensamento mágico, né? Que as coisas vão acontecer. Deixa a vida me levar, como o Daniel comenta aqui do Zeca Pagodinho. Felizmente, a nossa vida não funciona assim. Nós não nascemos programados, nós precisamos agir para conquistar os nossos valores. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? A gente ainda tem mais a hierarquia e integração de valores para falar também, antes de seguir para a próxima. Bom, a hierarquia e integração de valores, então. Como a gente viu, os valores da nossa vida, eles não existem em fragmentos, né? Eles formam uma hierarquia integrada, né? Com a vida racional no topo, né? A vida que dá a possibilidade da gente buscar valores, como a gente viu. Então, cada valor, comida, trabalho, amizade, amor, conhecimento, é uma forma de sustentar a vida. E todos esses valores, eles devem se harmonizar num sistema coerente. Então, a mente humana, ela exige integração no pensamento, sem contradições, e na ação também, sem contradições. Então, por exemplo, eu não tenho como ah, ter dois valores em total conflito. Por exemplo, eu quero trabalhar home office, mas eu quero conhecer o mundo viajando. Não, mas você quer viajar? Esse é um exemplo meu. Eu sempre gostei muito de viajar e trabalhei muito tempo com comércio exterior. Mas chegou no momento que eu disse assim: não, não quero mais trabalhar com empresa. É legal viajar, mas eu quero ter em casa, eu quero ter o meu negócio, fazer as coisas do meu jeito. Só que aí nesse momento, não é que eu parei de viajar zero e nem que eu não viajei mais a turismo, mas eu não tive mais como ter esses trabalhos das duas formas. Eu não podia ter o bolo e comer ele, como a Rand falava. Eu tive que fazer uma escolha. Então, ficar mais em casa e eventualmente viajar. Mas o valor viagens a trabalho ficou no meu passado. Ainda existe, né? Ainda faço viagens eventuais, mas é muito menos, né? Um outro exemplo, e se vocês veem séries e também pessoas na vida, quantas pessoas dizem assim, não, eu quero ganhar muito bem, eu quero ter um trabalho, eu quero viajar, ser muito bem sucedido, mas eu também quero uma família e ter tempo para ficar com os meus filhos. Eu quero tudo, tudo, eu quero tudo de toda a experiência que eu possa ter, eu quero tudo. Então eu quero trabalhar 12 horas por dia, mas também eu quero ficar 6 horas com meu filho em casa, levar ele para a escola. Eu quero viajar, tá lá no Canadá, mas eu quero buscar meu filho na escola. Isso gera um conflito de valores, gera uma vida que não é integrada, uma vida que não é nem possível. Pode até tentar, mas a possibilidade é que
gere problemas, né? E no nível mais básico, né? Por exemplo, quando eu minto para obter uma vantagem imediata, pode até funcionar por um tempo, mas vai destruir a minha reputação, a confiança e a autoestima. Uma coisa que nós estava falando com a Rosângela num outro momento, sobre um outro tema. É justamente isso, né? Por exemplo, quando eu sacrifico uma amizade virtuosa por medo ou vaidade, né? Eu acabo corroendo a minha integridade. Eu acabo jogando fora um valor, né? E me prejudicando também no processo. Que da mesma forma que se fala de luto com a perda de um ente querido, também existe o luto no divórcio, o luto no fim de uma boa amizade, né? Então a vida ela exige essa coerência a longo prazo. O moral é o que preserva a totalidade dos valores no tempo. Então, mesmo aqueles valores que eu chamo de valores legado, ou seja, aqueles valores tipo de sistemas, né? Onde que está ali no meio do sistema, já foi útil em algum momento, mas agora está um pouco inativo, mas mesmo assim existe ainda na tua vida, tem algum pouco de influência, a tua vida precisa dele também para funcionar, mas ele não está ativo, né? Então, mesmo assim, isso significa o quê? Que a gente precisa dessa totalidade de valores no tempo. Eu não vou responder o Léo no chat. Ele vai ler o material de novo e assistir às aulas. Mas depois a gente pode voltar nisso, não tem problema. Ah, então, então, para a gente finalizar essa pergunta, né? As filosofias antigas procuravam, né, e tendem a procurar o bem fora da vida humana, em ordens divinas ou em sentimentos. A Rand faz o quê? Reencontra o bem na realidade. O bem é o que sustenta uma vida racional e o mal é o que a destrói. O objetivismo faz da ética o quê? Uma ciência de causa e efeito, uma ciência causal e não um credo. Então, viver bem é agir com os olhos bem abertos, em fidelidade à realidade e à nossa própria mente. Bem abertos. Né? Essa é a ideia. Né? Pessoal, alguma dúvida antes da gente partir para a reflexão sobre sacrifício e altruísmo, que também vai dar muito debate aqui na sala? Matheus, eu tenho uma dúvida, cara. Vale. É um comentário, na verdade. Essa questão de que a gente tem que estar com os olhos sempre abertos torna, né, a prática, não apenas o estudo, mas a prática da filosofia objetivista, uma coisa que realmente exige dedicação, né? Para a gente estar sempre fazendo as integrações e focando naquilo que a gente precisa e tal, exige um certo trabalho, né? Exatamente. Dá muito trabalho, na verdade. Não é pouco, dá muito trabalho. Especialmente quando a nossa base psíquica, a nossa base filosófica fundamental não foi objetivismo desde pequeno, né? Eu falo por mim, né? A própria Diane viu também na apresentação do Atlantis. É muito difícil quando tu rodou a tua vida inteira, ou grande parte da tua vida, num sistema operacional para tu trocar para outro de uma hora para outra. Todos os teus aplicativos, todos os teus programas estavam funcionando com aquele software, com aquela versão do Windows, vamos dizer, né? E aí, de uma hora para outra, diz assim, não, agora eu vou usar o Linux. Tá, mas aqueles aplicativos estavam rodando num sistema totalmente diferente. Tu vai precisar atualizar, tu vai precisar testar, porque é uma coisa nova, tu não sabe se vai funcionar na tua vida. Muitas vezes tu tem valores num momento da tua vida que depois eles não são mais compatíveis com esse novo sistema operacional. Não funciona mais. Sejam as tuas relações, a
os teus estudos, a tua área de interesse, o teu trabalho, um trabalho que antigamente te realizava a tua vida em determinado momento, cumpria aquela função de te dar uma renda estável e tudo mais, ele Deixa pode de fazer perder sentido, sentido. né? Exato. Assim, apesar de dar trabalho, é possível, né? E é interessante também, né? Com certeza. Porque eu vejo, de certa forma, um tipo de. Depois a gente vai ver também a questão da necessidade. Me parece que o homem, cada um de nós, a gente é puxado, né? A gente é motivado parece que a gente tem a necessidade de buscar o nosso eu, né? A nossa essência de descobrir o que a gente quer fazer na nossa vida, as relações que a gente quer ter. Acho que a gente está sempre em busca desse equilíbrio, desse florescimento humano, né? Essa reflexão é de Aristóteles ainda 2000 anos atrás. Então parece que tem alguma coisa que nos leva, a nossa natureza como seres humanos, que nos leva a buscar isso. Não é automático, é por escolha, claro. Nós não somos determinados, né? Fomos criados, programados de alguma forma. Mas eu, pelo menos no meu caso, eu sempre sinto essa necessidade de ir em busca da harmonia, de ir em busca do crescimento. Por mais que exista, como o Eric falou, que a transição é às vezes dolorida, né? Eu me lembro, para falar da metáfora ali do computador, toda vez que eu tinha que. Eu não gosto, até hoje eu não gosto de formatar o computador, porque é sempre aquela dor, né? Para reinstalar tudo de novo, aí tem arquivo que não encontra mais, coisa que não está mais compatível. Eu gostava de vários jogos antigos, assim, uns 15 anos atrás. Depois que atualizou para o Windows 11, eu não consigo mais instalar, eu tenho que achar um patch para ver se roda, daí trava. Então, desde uma coisa simples como instalar um joguinho numa nova versão do Windows, até grandes mudanças na nossa vida, elas têm um nível de esforço requerido e às vezes um pouco de dor. Mas isso não quer dizer que não vale a pena fazer, né? Mas existe sim, um pouco, às vezes, né? Um pouco de sofrimento envolvido também. Então, não. Isso, o Eric, por exemplo, não abandonou, não desistiu ainda de rodar o Castlevania ali do PS1 no computador. Eu tenho uns emuladores, se tiver interesse, né? Que roda, daí tu pode realizar esse teu valor ali de outra forma. Ah, eu fui falar de Castlevania, saiu a esposa do Eric, a namorada do Eric saiu da live. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. Mas voltando então, nós vemos que a Rand, ao longo do tempo, ela critica o altruísmo, né? E o ideal dele, que é o autossacrifício. Tá, mas de onde é que vem isso, né? Altruísmo. O que isso significa, afinal? Né? Nenhum conceito moral surge do nada, como nós vimos, né? Essa é a perspectiva objetivista. Então, por trás do ideal do autossacrifício, há uma visão completa de realidade e de conhecimento. Ou seja, essa visão, por exemplo, uma visão mais religiosa, ela também tem uma base metafísica e epistemológica. A gente pode não conhecer, mas ela pressupõe uma base metafísica, uma base epistemológica. Existe uma metafísica e uma epistemologia implícitas. Uma ideia do que existe e de como a gente aprende isso que existe, a gente conhece isso que existe. Então, qual que é essa base, né? Na metafísica, o altruísmo ele parte da ideia do quê? De que o bem existe fora da vida, fora da minha vida, fora da vida do Eric. A moralidade, nesse caso, ela tem uma origem divina ou mística. Não tem nada a ver com a realidade concreta do homem, como nós vimos, né? É aquela visão intrínseca do valor. A visão de Santo Agostinho, do Tomás de Aquino e depois do Kant também, né? Epistemologicamente, a outra perna, né? O altruísmo rejeita a razão como meio de conhecimento e como meio de conhecimento moral. Ele ensina o quê? Que a mente humana é impotente para descobrir o bem por si mesma. Ela é impotente.
O homem ele deve obedecer mandamentos e não compreender princípios. Então, é por isso que a virtude nas morais tradicionais não é o raciocínio, mas a fé. Não o julgamento, mas a renúncia. Eu tenho que aceitar que eu sou ignorante com relação ao que é o bom e mal para mim. Eu não sei. Então alguém tem que me dizer. Alguém tem que me revelar. Seja Deus, seja o grupo ao que eu pertenço, né? Então, o misticismo o metafísico e o irracionalismo, né? A falta de razão epistemológica, daí surge a moral do sacrifício. Que ela não pergunta o que é necessário para viver, mas o que eu devo perder para ser bom. Como ser, que a gente sabe da perspectiva religiosa, como ser pecador. E que, inclusive, isso é questionado por muitas vertentes, especialmente protestantes, nós temos, por exemplo, que cumprir a nossa pena aqui, que é trabalhar. Então, o trabalho produtivo é um castigo da queda, né? Do ser humano que pecou. Culpa do Adão, que, inclusive, eu não tive nada a ver com isso, mas entrei na culpa, na ação coletiva, como o Eric sabe, né? Eu entrei na ação coletiva, só que nesse caso não vou ter benefício nenhum, né? Só a condenação eterna. Quer dizer, talvez eu consiga passar nesse teste terreno, né? Porque, né, esse karma coletivo, né, esse problema do pecado original, eu acabo sendo, eu tenho uma dívida histórica, como é comum no Brasil, né? Então eu vou ter que viver, testar a vida aqui, e talvez um dia me seja quitada a dívida. Se eu for um bom cidadão, talvez eu vá para o céu, né? Tem uma reparação histórica. O Adão fez as coisas erradas e eu pago aqui depois, né? Mas brincadeiras à parte, o altruísmo como inversão moral. Mas como assim, né? Então, o altruísmo representa, para o objetivismo, inversão da natureza da moralidade. A moral deveria ser o guia que ensina o homem a viver. Mas o altruísmo faz o quê? Transforma em uma doutrina de morte voluntária. Então, eu vou me sacrificando até a morte. A minha vida é isso. É um acúmulo de sacrifícios. Porque viver para mim é ser egoísta. E isso é imoral para a visão religiosa. E que o bem, o que é o bem? É servir aos outros, renunciar, doar, sacrificar, né? E justamente a Rand denuncia isso como uma perversão fundamental da nossa ética. Altruísmo não significa generosidade ou bondade. Significa autossacrifício, a negação, a destruição e o abandono de si em favor dos outros. Ou seja, o beneficiário da ação não é eu. É importante notar que o altruísmo não diz que necessariamente o problema do altruísmo não é que não é só esse o problema principal dele ser voltado para o outro, mas que ele começa com uma negação de mim mesmo. É pior do que ser para o outro. É uma negação de mim mesmo. O próprio indivíduo primeiro se cancela antes dele começar a se sacrificar por seja lá o que for. Né? Claro que o altruísmo normal, ele diz que o beneficiário do ato não é quem age, eu, mas quem recebe. Né? O mérito não está em criar valores, não, mas em abdicar deles. Lembrem, para quem leu a Bíblia, que Jesus falou para um dos apóstolos: venda tudo que você tem e siga-me. Né? Venda tudo que você tem e siga-me. Então, claro, o bem não é o que sustenta a vida, mas o que a nega. Não importa se a pessoa conquistou aquilo de acordo, se ela era temente a Deus mesmo, a gente não sabe, né, pelo contexto bíblico. Ela tem que vender tudo, porque o mal está na busca de bens materiais. Lembra da história do camelo? Existem diversas interpretações, mas a ideia é justamente essa, que
A busca dos bens materiais, ela é pesada, né? Não levar todo aquele ouro. Não dá para entrar com todo aquele ouro e ir até lá no céu, né? Então, ou tu fica com o ouro aqui, ou tu se salva num outro mundo. Não tem como passar pelo buraco da agulha, cheio de sacolas de ouro, né? E de posses, e de prédios e construções. Você tem que deixar aqui e seguir, sem nada. Que era essa ideia do camelo, né? E da agulha. Então, quais são essas raízes, né, religiosas e filosóficas? A gente já viu por cima, mas a gente pode trabalhar. Tem dois altruísmos, na verdade tem três versões, né? A versão cristã, né, o altruísmo tradicional, né, que toma forma nos evangelhos, né? O amor é exaltado não como troca racional de valores, mas como entrega incondicional, que é o que o Daniel comenta ali. Ame os seus inimigos, né? Se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda também. Vende tudo que tens e dê aos pobres, né? Então, o sacrifício máximo dentro do evangelho, a gente já sabe qual é, que é o de Jesus, né? Que então ele se entrega pelos pecadores. Então, a virtude suprema é sofrer por amor aos outros. Então, o bem aqui, como a gente viu, é a negação do eu. E é exatamente o oposto da ética objetivista. O Comte, ele cria o altruísmo científico, né? O que ele fala? Foi ele que, inclusive, criou o termo altruísmo, né? De alter, outro. Outruísmo, né? A direção vai para o outro, né? Então ele tentou secularizar a moral cristã, porque a moral cristã estava meio fora de moda na época dele, né? Então propondo o quê? Já que Deus não existe mais, como Nietzsche falou, vamos colocar a ciência no lugar, mas vamos manter a mesma estrutura. Vamos só trocar o agente ali, na frase, tira Deus, põe ciência. E a gente diz assim, não, então a moral agora é o quê? Viver para os outros. O homem, para Comte, ele não tem direito de viver para si. Ele deve se consagrar à humanidade como parte do grande ser coletivo. É a mesma coisa da religião, só que tira Deus e põe ciência. Mesma coisa. Mesma estrutura, mesma coisa. Né? Trocou Deus pela sociedade. A Rand trabalha muito essa discussão, né? Não é o nosso foco aqui, mas já estou trazendo também. E depois Kant, então ele traz o altruísmo, ele ganha uma força racionalizada. Não é racional. É racionalizada, que é outra coisa. Então, o ato moral é aquele feito por dever, não por desejo. Então, mesmo que isso contraria a felicidade. Então, quanto menos o homem agir por interesse próprio, mais puro vai ser o seu ato. Então, o Kant ele é o auge da negação da vida. Ele pega o pior do altruísmo cristão e do altruísmo científico do Comte e propõe através dos imperativos categóricos. Ele corta totalmente a relação do homem com a vida e os valores com a vida do homem. Ele acaba com tudo. Se no altruísmo cristão a gente tinha alguns toques que a gente poderia pensar, que poderia fazer sentido, alguma coisa, ele destrói com tudo. Não se pode mais falar de bem, de moralidade com relação à vida do ser humano na Terra. Não se pode mais. Então, justamente na base do altruísmo, como a gente viu nas outras partes, ele contradiz justamente a natureza da existência. Existe um abismo entre o moral e o real, e o bem, ele vai em contra as condições da vida humana. Então, ou a gente é bom, ou a gente vive como ser humano. Uma das duas. Não tem como fazer as duas coisas, que é o que o objetivismo propõe. Então, se a vida humana exige que eu busque os valores, alimento, conhecimento, amor, liberdade, o altruísmo diz o quê? Que eu tenho que abrir mão deles.
E aí a Rand fala que essa opção é metafisicamente impossível. Ninguém pode viver renunciando aos meios da sua própria vida. E ela dizia: quem tentar seguir o altruísmo até o fim, até suas últimas consequências, vai morrer. E se isso leva à morte, não pode ser algo bom, né? Logo, a Rand acreditava que o altruísmo era uma moralidade da autodestruição sistemática. Fala, Eric. Se alguém que está nos assistindo já leu A Nascente, você consegue ver esse exemplo na Kate. E em A Revolta de Atlas, se eu não me engano, é na esposa do irmão da Dagny. Eu esqueci o nome dele agora. Da... Ai, também me fugiu a palavra. Ele é tão insignificante que a gente às vezes nem lembra o nome. Sim, eu não me lembro dela mesmo. Mas Mas o da mas Kate foi pesado. O da Kate mexe comigo até hoje. é. O esvaziamento, né? O esvaziamento da pessoa. A Jenny coloca aqui, né? Que eu peguei depressão sendo. Tu não é o único exemplo, não. Então, um de vários exemplos aí. E qual que é a crítica epistemológica, então? A gente viu a crítica metafísica, né? E qual que é a crítica epistemológica do altruísmo, né? O que ele faz na questão da epistemologia? O altruísmo destrói o papel da mente. Então, se a virtude é obedecer, é ter alguém que me diz o que eu tenho que fazer, seja Deus, a sociedade, enfim, eu não preciso pensar, porque já vão me dizer o que eu tenho que fazer. Já está revelado? Não preciso pensar sobre isso. Então, o homem não deve julgar o valor de suas ações com base na realidade. Ele deve se submeter às regras que já vem pronto, por Deus, pela tradição, pela sociedade. Por isso que o indivíduo que é independente, ele sofre bastante, porque ele parece que ele tem que brigar com o mundo inteiro, com todas as convenções sociais, né? Com o que a religião diz, com o que o padre falava, com o que o meu grupo falava. Então, realmente, ele tem que se ver forte nisso, porque todo mundo, a maioria, está tentando impor regras à vida dele. Fala, Daniel. E a questão relativa a isso que eu vejo também é que a pessoa, quando ela acaba seguindo isso por pressões, né, culturais, isso acaba fazendo ela ficar condicionada, se não integralmente, porque ela precisa trabalhar, ela precisa guardar algum grau de objetividade para certas coisas, né? Mas para muitas outras áreas da vida, a pessoa, muitas vezes, ela realmente abre mão disso e se condiciona, né? A seguir o que os outros estão dizendo, etc. E, e ela se condiciona. E esse condicionamento, depois, de não usar propriamente, né? Ele é difícil de depois de ser desfeito. Ele não é impossível, mas ele dá trabalho e vai gerar um certo sofrimento, né? Até a pessoa conseguir reativar a mente dela em áreas, em aspectos que estava abandonada, seguindo coisas de fora, né? Com certeza. E esse altruísmo ele gera o que a Rand chamou de misticismo moral. Então, a gente, normalmente, quem é criado nesse ambiente, ele substitui o raciocínio, ou seja, o pensar sobre essas coisas, né? Pensar sobre a espiritualidade, a religiosidade, enfim, por autoridade e culpa. Quantas pessoas religiosas vocês já ouviram falar que elas sentem uma culpa grande, muito grande, com relação aos pais, com relação aos atos que elas cumprem na vida delas, as escolhas que elas fazem? Existe sempre essa culpa pesada que te rodeia, né? Então, o indivíduo ele é ensinado dentro desse contexto a duvidar do próprio julgamento. Ele se sente moralmente sujo por desejar viver. Quem sou eu para decidir o que eu quero fazer da minha vida? Um
um grão de areia, né? Essa visão é muito comum no universo inteiro. Este ser insignificante querendo decidir o que ele quer da vida dele, né? Então, por isso que muitas pessoas sentem o quê? Essa culpa sem causa. Elas se sentem culpadas, mas elas não sabem de onde vem. Elas não conseguem identificar, tá, mas tô me sentindo culpado aqui, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada de errado. Não matei ninguém. Mas por que que eu me sinto assim? Né? Isso é muito normal dentro da vida de uma pessoa religiosa. Fala, Daniel. E aí, há casos que a pessoa pode se sentir arrogante, né? Por começar a voltar a usar a própria cabeça, né? Sim. E o que eu tenho como conceito de arrogância é aquela ideia de tomar para si o que não é de si. Só que quando a pessoa começa a usar a mente dela, ela, ela volta, né, a tomar para si o que é dela. Só que ela se acha arrogante, mas não está sendo arrogante, né? É muito comum tu ter aquela sensação aquela síndrome do impostor, tu achar que de alguma forma não sei, tu tá ah, fraudando alguma coisa, tu tá cometendo alguma irregularidade no processo, né? Tá fazendo alguma coisa errada. Que você não é merecedor, né? Que você é uma fraude. Exato. E, e é justamente isso, porque a moralidade altruísta, ela não te traz essa base, ela não te estabelece um padrão claro. E aí eu não tenho como construir em cima de um padrão que não existe. Porque que eu comparo com o quê? Se eu for comparar o que eu faço com o poder de, por exemplo, de um ser que criou o mundo, o universo inteiro, quem que sou eu? Sou nada. Ah, eu conquistei uma profissão, eu achei a profissão que eu quero seguir na minha vida. E daí? Tu tá comparando com o quê? Com alguém que criou o universo inteiro. Que não só colocou na tua cabeça o que tu tem que fazer, determinou, mas de todo mundo, inclusive dos animais, das plantas e das pedras também. É aquela ideia, né? De, o que sou eu, o que é esse feito que eu estou achando grande diante de Deus, Tá diante, se achando por quê? a pessoa passa a não valorizar nada do que ela faz. Nada. Tu não tira crédito de nada que tu faz. Por mais que tu saiba que tenha sido tu que fez, que tu não cometeu fraude, não agiu de segunda mão, como a Rand fala. Tu sabe que foi tu que fez. E tu tem mérito disso. Mas tu não consegue sentir. Tu não tira nada disso, né? Fala, Eric. Você deliberadamente destrói a sua própria mente dessa Exato. maneira. É, porque você acha que você não é merecedor, mesmo você tendo se esforçado para fazer o que você fez. O mérito é todo seu. Tem uma coisa que às vezes eu não gosto de escutar, mas eu escuto bastante ainda, que é, não, você se esforça e Deus abre as portas. Não, o meu esforço abre as portas. Se eu ficasse deitado o dia inteiro, na minha cama, eu não ia ter porra nenhuma. Não ia mudar nada. As coisas estão mudando porque eu estou me esforçando. E é É isso. um outro exemplo, né? Que o Samuel traz aqui, que eu sei que vai ressoar muito com o Eric também, para quem gosta de futebol, por exemplo. O jogador na entrevista final, eu nunca vi nenhum jogador dizer assim: não, eu fiz o gol, porque é meu mérito, eu sou muito bom. Não, o agradecimento é sempre a Deus. Eu queria agradecer a Deus, a minha família, tudo coisa que eu não escolhi. Não tem nada a ver comigo, não tem nenhum nada meu nisso. Se ele menciona lá no final, dei sorte. Eu tava lá, sobrou a bola para mim, eu fiz.
Não, realmente foi um lance bonito, mas isso depois de tudo o resto. Lá no final, quando tá desligando o microfone, ele diz assim: foi uma jogada bonita, sim, né, uma jogada bonita. Mas primeiro o agradecimento, o mérito é todo de outras pessoas. E de outros seres, enfim, tudo. Fala, Eric. E aí você cai naquela, né? Tipo, ontem foi jogo do Flamengo e Botafogo. Tenho certeza que o Pedro é crente pra caramba, isso é escancarado. E que no Botafogo também tem pessoas que são da igreja. E aí aquela, não, graças a Deus o Flamengo fez 3-0. Mas calma aí, Deus queria que o Botafogo perdesse? Que a outra pessoa ficasse triste, que ela perdesse talvez o emprego porque desempenhou mal? Como é que funciona essa lógica? E é uma resposta que a gente nunca vai ter, né? Nem que a gente quisesse. Porque como é que é esse padrão? Como é que eu decido, então, misticamente, quem deve ganhar o jogo, né? Se a origem tá aí, se o padrão tá aí, eu tenho que ter uma forma de conhecer, né? Como é? Porque aí eu não vou ficar triste, que era para eu perder, tudo bem, mas por quê? Como é que funciona isso? Então, a epistemologia para o altruísmo, para essa visão religiosa, a epistemologia ela serve para quê? Para eu fazer o caminho para me aproximar do Criador, para eu entender o que ele quer, então. Porque se eu preciso que seja tudo revelado para mim, eu tenho que ser tipo uma antena. Eu tenho que virar para o lugar certo, tá na frequência certa para eu receber tudo aquilo ali. Né? Eu tenho que fazer algumas coisas para me conectar com aquele ser. Tipo o celular, se não tem sinal, eu não consigo usar. Eu preciso me conectar direto, certinho com a torre para eu receber as informações, né? Para trocar informações com ela. Né? Então, se eu não tem essa conexão, não funciona. Eu não consigo viver. Me falta uma parte, né? Fala, Daniel. E essa desvalorização que a pessoa vai fazendo, sistemática, né? É complicada porque a pessoa começa a ver essa desvalorização, autodesvalorização, como uma virtude. E aí é difícil, né? É difícil porque ela acha que ela está sendo bondosa, boa, ao ficar se diminuindo, se destruindo e não atribuindo para si aquilo que é mérito dela. Ela acha que é virtude. Fala, Léo. Isso aí que, né, o Daniel falou é bem verdade, né? Eu tava nesse meio e, cara, eu ficava super feliz na minha oração, dizer que, tipo assim, nada era mérito meu, tá ligado? Por mais que fosse eu que fazia tudo, entendeu? E ainda assim, por mais que eu me esforçasse o máximo que eu podia, ainda não era o suficiente, tá ligado? Sempre tinha alguma coisinha que passava, sempre tinha alguma coisinha assim, tipo assim, cara, é um bagulho impraticável, impraticável. E eu abria maior sorrisão na cara e ficava, sei lá, nossa, eu estou fazendo uma coisa super virtuosa aqui ao dizer que o mérito não é meu, né? Fala, Diane. Assim como o Léo, eu gostaria de contar um testemunho de algo muito semelhante que aconteceu comigo, que eu diria que foi quando deu essa crise, né? Que a depressão começou a me abraçar por causa de Deus, vamos dizer assim, que eu estava num conflito ali, né? De algo que eu queria, mas que a religião dizia que era errado. E eu falei assim para a pessoa que eu estava nesse conflito: não, eu escolho sofrer, eu escolho o meu mal-estar ir contra o meu bem-estar humano, porque isso é o que agrada a Deus. E assim, eu falei, eu acreditava naquilo dali com muita convicção, mas ao mesmo tempo vinha muita tristeza, porque era contra a minha natureza humana de buscar a felicidade, de buscar o bem-estar, mas de alguma forma estava preso na minha mentalidade que eu tinha que ir contra isso. E, enfim, deu no que deu, mas é engraçado porque hoje, estando fora desse contexto, eu consigo olhar de fora e meio que perceber o sistema, como que
tudo funciona. E trazendo um pouco sobre o que a gente falou antes, é engraçado porque isso tudo não exatamente é Deus, não é exatamente esse ser. Na verdade, são outras pessoas que disseram que ele dizia isso, que Deus queria que fosse assim. Então, no fundo, a gente está, enfim, nesse coletivismo, né, da sociedade, de fato, e nem de um ser que realmente existe, que realmente controla a minha vida ou o que for. Então, é um pouco disso. E justamente essa questão de sacrifício, a Rand, ela redefine o que é o que é sacrifício, né? Então, como a gente viu na tradição cristã, sacrificar o que é renunciar a algo valioso, seja lá o que for, em nome do outro, que foi o exemplo que a... Opa, acho que caiu, peraí. Que a Diane trouxe. Para o objetivismo, essa definição é ambígua. Por quê? Porque a gente precisa perguntar, é valioso para quem? Será que é valioso para Diane? Então, para Rand, o sacrifício é o quê? É abandonar um valor maior por um valor menor ou por nada. E isso simplesmente é destrutivo. Por exemplo, abandonar uma carreira produtiva para satisfazer parentes abusivos, né? Mentir para agradar os outros e ser aceito. Doar dinheiro por culpa e não por admiração. O Eric trouxe o exemplo na outra aula, né? Que ele doou dinheiro para o moço. O moço disse que ele queria o dinheiro para o transporte e ele acabou comprando uma birita no caminho e o Eric encontrou o cara depois. O que a Rand defende em lugar do sacrifício, né? Ela defende uma troca racional de valores. Que é quando eu ajo em benefício dos outros, mas em primeiro lugar estou fortalecendo os meus próprios valores. Então eu beneficiar os outros é uma consequência, né? E é normal aqui quando muitos liberais defendem o capitalismo nesse sentido, né? Não, o capitalismo é bom porque daí todo mundo consegue, né, ter a sua empresa, ter um emprego, ganhar o seu dinheirinho para fazer o churrasco a picanha no domingo. Por isso que o capitalismo é bom. Porque ele beneficia todo mundo, né? Aquela visão utilitarista, misesiana, por exemplo, né? Só que não é isso. Se eu crio uma empresa, é um valor para mim, e eu preciso contratar pessoas, essas pessoas se beneficiam, obviamente, serem contratadas, e as suas famílias, que legal! Mas tem que ser um valor para mim em primeiro lugar. E a consequência que vem depois é a consequência. Se beneficia a minha cidade, se beneficia o mundo ao meu redor, que ótimo! Mas não é isso que é o critério de valor. Né? Então, o critério não é o quantos eu beneficio. Né? Por exemplo, quando eu ajudo um amigo querido em dificuldade, é um valor compartilhado, ele é um amigo para mim. Eu não quero ver um amigo, eu não quero chamar de amigo, eu nem poderia racionalmente chamar de amigo alguém que eu vejo em dificuldades e eu não faço nada a respeito. Para mim, isso no máximo é um conhecido. Até vou com a cara dele, mas ele que se ferre, né? Não é meu amigo. Se for meu amigo, eu ajudo. Quando eu cuido de um filho, é um valor pessoal e racional. Eu decidi ter esse filho. É um valor para mim. Eu quero o melhor para ele. Né? Doar, por exemplo, para uma causa naquela que a gente acredita. Tem uma história do John Ellison que ele disse assim: olha, eu dou para várias instituições que fazem trabalhos. John Ellison é do banco BB&T, um dos únicos bancos que recusou, na crise do subprime, recusou o dinheiro do governo americano. E ele diz assim: não, eu gosto de doar para essas instituições que trabalham com pessoas de rua e tudo mais, porque eu não quero que os meus filhos e os meus netos, quando eles estejam
vivendo aqui na minha cidade, ou vivendo onde eles vivem, que eles vejam pessoas morrendo de fome na rua, dormindo na rua e tudo mais. Eu não quero ver isso. Então, se eu tenho condições, e para mim é um valor uma cidade bonita, próspera, com pessoas que têm emprego e não dormem na rua e passam fome, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E com certeza o próprio Daniel comenta aqui. Talvez a maioria das pessoas que estão aqui nesse Zoom fariam o mesmo ao ter condições. Eu não gosto de sair na rua e ver uma pessoa dormindo na rua, no chão. Eu não gosto. Só que daqui a pouco eu não tenho condições de fazer alguma coisa grande a respeito, não tenho como adotar aquela pessoa ou fazer alguma grande coisa. Pode ser que eu doe um dinheiro ou eu compre uma marmita para ela ter um de comida, pelo menos, para ela ter para comer. É isso que eu posso fazer nesse momento. Talvez no futuro eu possa fazer mais. Mas entende que existe uma troca de valores. A partir do momento que eu dou esse alimento, eu permito o quê? O que que eu permito? Eu permito que aquela pessoa ganhe o valor da comida. Que ela possa sobreviver pelo menos mais um dia, de uma forma melhor, né? Então, a moralidade correta não é dar ou negar, mas avaliar ou escolher como seres humanos. A gente tem essa clareza de valores. Agir segundo valores que sustentem a própria vida e respeitem a causalidade da realidade. Mas sempre aqui, né? Aqui, nesse mundo. Um outro ponto que a Diane levantou aqui, no chat também, é que a questão é que existe um problema no altruísmo também no nível psicológico e cultural. A gente já comentou aqui. O altruísmo, de fato, ele corrompe a psique. Então, quando se ensina para o homem que o sofrimento é uma virtude e o prazer gera culpa, eu entro em conflito com a minha própria natureza. Porque eu tenho coisas que eu preciso fazer, que são necessidades humanas, e que o meu manual, a minha ética, fica dizendo que é errado. Então, eu estou sempre num conflito comigo mesmo, sempre num conflito, né? Um conflito psicológico. Eu quero uma coisa, mas daí é pecado, né? E aí a necessidade do outro, ela recebe mérito. E não a minha conquista, que foi o que o Daniel comentou antes. No nível político, né, que é mais comum, o socialismo exige o sacrifício dos produtivos aos incapazes. O fascismo e o comunismo sacrificam o indivíduo ao Estado. Ontem mesmo, fui na casa dos meus pais e lá tinha uma família venezuelana, são amigos deles. Então ele me contou a história da família dele, porque que ele tinha vindo para o Brasil. E fica muito claro o sacrifício dos produtivos aos incapazes. Ele literalmente perdeu tudo, ele teve que deixar tudo para trás. Todos os valores dele. O único valor que ele trouxe foi a família dele. Mas o resto, uma pessoa que era bem de vida, tinha negócios na Venezuela, tinha uma casa, tinha propriedades, tinha carros. Imaginem vocês chegar no momento dele ter que sair fugido de lá, porque inclusive ele estava sendo, porque ele tinha sido do exército, ele tinha saído do exército, e ele criticava os governantes locais pela corrupção. Ele teve que sair fugido de lá. Ele deixou tudo para trás, todos os parentes, só trouxe a família e deixou tudo que ele construiu para não morrer, literalmente. Ele foi espoliado totalmente pelo regime e saiu com uma mão na frente e outra atrás.
para vir trabalhar no Brasil. Uma pessoa que tinha 4 faculdades. 4. E teve que vir para o Brasil para sobreviver. O salário dele, ele falou que quando ele começou a trabalhar, o salário dele era de $1.500. E ele saiu da Venezuela com um salário mensal de $15. Ele falou que ele chegou no momento que ele não tinha para dar de comer para as suas filhas. Ele até contou uma história engraçada que quando ele foi construir a casa, eles cavaram muito fundo e começou a sair petróleo. Começou a sair petróleo no terreno dele. Só que ao invés de ele poder desenvolver esse poço de petróleo da mesma forma que no Brasil, o petróleo é do Estado, né? O terreno é do Estado. Só que lá o que eles fizeram? Eles pegaram e concretaram tudo o buraco de volta para não parar de sair petróleo. Porque senão eles seriam perseguidos também por causa disso. Olha que história absurda. Então tu imagina sair deixar tudo para trás, todos os teus valores, que as pessoas pensam, não, valor é coisas materiais. É como se assim, eu comprasse uma casa e o valor dela fosse intrínseco dela. O valor está na casa, não na relação que ela tem comigo. Então seria fácil, tudo bem, eu deixo a casa ali, eu corto, é como se fosse assim, eu corto o meu vínculo, eu não moro mais nela. Então eu esqueci ela, não é mais um valor para mim. Não tem nada mais a ver. Eu esqueci, ó. Pum, esqueci. Mas isso não é verdade. É um valor para alguém. É para mim. O valor é psicológico tanto quanto material. Imagina um conjunto de valores enormes serem retirados de ti de um dia para o outro. Os teus bens materiais, o contato com os teus pais, ele não pode voltar para a Venezuela, senão ele vai ser morto, porque ele é considerado um traidor. Ele é considerado um fugitivo do exército. Então, literalmente, ele não pode voltar. A mulher e as filhas podem, mas ele é um refugiado. Ele buscou asilo no Brasil. Então, é assim, porque muitas vezes quando a gente fala de valores dentro do contexto brasileiro, na vida, nossa vida comum, parece uma bobagem, né? Ah, tá, sim, tá, o meu computador é um valor, ah, o meu relacionamento é um valor, ah, e o Daniel e o Eric que estão aqui na aula são valores para mim, ah, tá, que legal, mas se o Eric não vier hoje, amanhã é o Léo que está na aula, daí é outro valor. Ah, tá certo. Parece uma coisa, uma bobagem, né? Agora imaginem, parece uma abstração, alguma coisa que, ah, tá, sim, o Matheus está aí falando algumas coisas na quinta de noite. Mas imaginem isso num contexto desse venezuelano. E eu falei para ele, assim, mas como é que tu conseguiu? Ele disse, olha, Matheus, eu procuro nem pensar a respeito disso. Porque me causa tanto sofrimento que, inclusive, hoje ele tem que mandar dinheiro para a mãe. Eles tinham fazendas lá. A mãe dele cuidava de fazendas. E hoje ela não consegue comprar um remédio. Ele tem que mandar dinheiro daqui para comprar um remédio. E todas as coisas são em dólares. De onde é que o venezuelano pobre vai pegar dólares? Que nem tem no câmbio normal. Mas é isso. Aí uma das filhas dele, hoje ela sustenta quase toda a família, porque ela casou com um cara que ganha bem. Então ela sustenta todo, parece jogador de futebol que enriqueceu, né? Então ele volta e ele tem que cuidar de toda a comunidade. Essa filha dele é assim, ela tem que cuidar de toda a família que ficou lá. Senão eles morrem, literalmente eles morrem de fome. Não tem o que fazer. Então a gente tem que cuidar, pessoal, a gente tem que ficar muito claro isso, essa questão dos valores. Porque valores não são só coisas materiais. E eles não têm valor por conta própria, como nós vimos, né? Não é intrínseco. Não é o anel do Senhor dos Anéis, que é o mal, ou o pão dos elfos, que é o bem, por si só. Não é assim. É sempre em relação a cada um de nós.
E disso depende a nossa vida, disso depende a nossa sanidade mental, como nós vimos aqui na aula de hoje, exemplos também, né? Então, o altruísmo é o quê? É a porta metafísica de entrada do totalitarismo. Porque a autodestruição se torna um dever moral. E onde que ela se desenvolve mais? Justamente nos regimes totalitários e coletivistas, né? Fala, Daniel. Professor Matheus, uma dúvida. Dado que o valor ele tem a sua utilidade medida a partir da relação que eu tenho com ele, posso dizer isso, né? Sim, A partir do momento que um valor que eu tenho, essa relação, ela deixa de ser boa, naturalmente, deixa de ser racional esse valor, correto? Deixa de ser objetivo, né? sim. Se ele destrói a tua vida, sim. Se a relação que eu tenho com ele deixa de ser boa, né? Ele naturalmente deixa de ser um valor objetivo, né? E passa a ser algo que nem deveria mais ser considerado um valor, né? Exatamente. Ok. Importante notar, né, pessoal, e acho que isso fica exemplificado no comentário do Daniel, que é justamente isso, né? Uma coisa que é um valor para ti hoje, ele pode se tornar um não valor ou um desvalor no futuro, né? Então, o ser humano é um ser que ele pode errar em diversos aspectos. Então, nós falamos da profissão, nós podemos falar de amizades, de relações românticas, né? Dentro, por exemplo, dentro daquele contexto, eu saí com a pessoa, era legal, mas daí eu casei e mudou tudo. Eu mudou, aquela pessoa não me traiu, ela tá mudando, eu não conheço mais. É normal tu ouvir falar, né? Eu não conheço mais a pessoa, eu não te conheço mais. Então, assim, as pessoas também mudam, as pessoas podem buscar outros valores e daqui a pouco não está de acordo com os teus. Não necessariamente precisa trair, mas eu digo que é coisas diferentes e tá tudo certo. A partir do momento que não é um valor compartilhado, não faz mais sentido, né? Cada um segue a sua vida e tá tudo certo, não precisa haver violência, nem discórdia, nem nada disso, né? Fala, Eric. Ó, e essa questão do casamento, particularmente, não sei como é no estado de vocês, mas aqui no Rio, a maioria das pessoas dizem que depois do casamento acabou tudo. Pô, Meu Deus. é sério, não é brincadeira. Aqui eles ficam falando isso, que depois do casamento a pessoa muda, ou então que ela começa a fazer coisas que ela não fazia, ou então deixa de fazer coisas que ela fazia, e a pessoa muda totalmente e fica, como você diz, irreconhecível. E aí eu fico pensando como é que a pessoa não percebeu os sinais de que a outra ia mudando, sabe? É muito estranho. Eu acho que tem esse lado, Eric, mas tem um outro lado também, que eu acho que é muito mais epistemológico, né? Que é o seguinte, a gente tava falando de metafísica, do que existe, né? Que a realidade existe. E quando a gente fala de namoro e quando a gente fala de casamento, a gente está falando de duas coisas diferentes, que têm a sua natureza. Então muitas pessoas dizem assim, não, eu tô namorando, daí agora eu vou casar, é automático. Só que ela casa, mas ela continua sempre revertendo ao namoro. Só que não é a mesma coisa. Então ela quer casar, mas ela quer continuar a viver um namoro. Ela quer sair a hora que ela quer ter liberdade, ela não quer ter compromisso. Ela quer ter só o anel na mão aqui, mas ela não quer viver aquele contexto. Ela quer viver o outro. Parece aquela pessoa, aquele cara que ele casou cedo e aí ele se separa com 46 anos e ele quer voltar para a festa. Ele quer viver a juventude dele de novo. Mas ele não é mais jovem.
ele nem biologicamente, nem mentalmente, ele não é mais jovem. E tá tudo certo. Ele não quer dizer que ele não vá para a festa, mas ele não vai poder viver aquela coisa lá de trás. Não existe mais. Aquele período não passou, terminou. Não faz mais o sucesso de antes, né? O Daniel colocou. É justamente isso. E aí fica aquela situação estranha, até ridícula, né? Porque tu vê a pessoa e diz assim, pô, o que o cara tá fazendo aqui, né? Mas porque é ridículo. É ridículo no sentido de que ele está se colocando nessa situação. Da mesma forma que o Eric colocou, 45 anos com cabeça de 16. Tem pessoas que ela não sei por quê, elas param no tempo. Então ela casa, mas ela é o mesmo gurizinho da mãe lá de 10 anos. Só que agora ficou mais velho, biologicamente, cronologicamente mais velho. Mas ele não evoluiu de fato. E aí ele casa com a mãe, praticamente, né? Como, como Freud dizia, né? Ele casa com a mãe. Ele não casa com a esposa, ele casa com a mãe. Uma outra mãe. Então, por isso que diz assim, patroa, mano. Parece brincadeira isso, mas é muito grave. Porque tu não deve casar com a tua mãe, né? Deve casar com a tua esposa. E ter uma relação diferente. Só que aí eles importam isso, né? E nesse sentido, eu acho que o Freud estava muito certo. Muitas pessoas fazem isso. Vocês entendem, né? Não vai casar com a mãe. Mas eu digo, metaforicamente, é isso que acontece. Fala, Diane. Eu iria dizer que eu acredito que essa mentalidade altruísta também cai muito no casamento, eu diria que especialmente para a mulher, no sentido de se sacrificar pela família, se sacrificar pelos filhos, se sacrificar pelo marido. Isso acaba desgastando a própria relação com o marido, com a família. E isso gera, enfim, é um motivo de muitos divórcios, e no final a mulher ali não se reconhece, ou cobra da criança. Muitas famílias são assim, né? Pais que cobram da criança, cobram do adolescente coisas que simplesmente é obrigação como pais. Você tem que seguir, fazer essa faculdade, você tem que fazer isso e aquilo, mas é a obrigação dos pais, por terem gerado aquela criança, assumirem a responsabilidade de, enfim, manterem aquela criança no mundo. Então, e não jogar para a criança as obrigações e as expectativas que os pais têm sobre elas. Então, acaba que esse contexto altruísta é algo que está muito enraizado na nossa sociedade, na religião, e acaba entrando também nas relações familiares. Exato. Fala, Eric. Inclusive, eu até vou dar um relato aqui de uma pessoa que eu conheço, que ela acabou botando botando o cara pra fora, porque e ela falou comigo, né? Tipo, eu o conheci de um jeito e ele mudou totalmente. Ele buscava estudar, buscava trabalhar, buscava ir pra academia, cara, se cuidava. E aí a pessoa começou a engordar de maneira descontrolada, parou de estudar, trabalhava uma hora ou outra, mas parou de trabalhar também. E aí outra pessoa cansou. Tipo, ela conheceu uma pessoa e no casamento essa pessoa virou outra pessoa. É como se ela tivesse se acomodado. Não, agora eu casei, pronto. Agora eu não preciso fazer mais nada. Já tô casado, tá tudo certo. E uma coisa, já que até vamos usar esse tema, eu queria depois pedir para. Vou disponibilizar o material amanhã, e da página 12 em diante, então eu faço um resumo de tudo que a gente discutiu na aula, toda essa integração, né, no que diz respeito à formação de valores, e tem algumas reflexões poéticas que eu tenho certeza que o Samuel vai gostar também. Então, eu convido a todos a fazerem essa reflexão. E eu gostaria de finalizar a aula de hoje, eu acho, trabalhando no relacionamento também, mas aproveitando quando a gente fala de homem, né, de masculinidade e feminilidade, que a gente já conversou também
Depois, quem tiver interesse, Diane também, se você quiser entrar no chat de discussões filosóficas, está bem interessante para você também fazer suas perguntas e interagir. Bem-vinda, se quiser, depois eu posso passar também o link. Mas, assim, quando a gente fala de paz e de... nós não nascemos sabendo o que é ser homem. Né? Por isso a importância dos pais. A nosso primeiro contato, formação da nossa psique, ela vem dos nossos pais. Então, assim, se a gente tem uma base errada ali, que a gente pega uma base, uma filosofia errada dos nossos pais, essa base é o pilar da toda a formação da nossa psique, né? Do nosso método cognitivo, da nossa epistemologia inicial, nossa metafísica inicial, da nossa ética inicial. Então, por isso que dá muito trabalho mudar a forma como a gente pensa. Então, quando a gente se pergunta o que é ser um bom pai, não é uma resposta simples. Não, ser um bom pai é colocar comida na mesa. Sim, tudo bem, essa é uma parte do trabalho de um pai. Mas talvez seja mais simples do que todas as outras. Porque é um processo de descoberta. Tu se torna pai com o tempo, da mesma forma que tu se torna filho com o tempo. Com esse processo, né? Com essa coisa que vai acontecendo com... A criança fica doente. Como é que é um outro? Como é que eu cuido de um outro doente? De uma criança. Eu nunca cuidei de uma criança doente. Ela não é como eu. Toma um remedinho, vai deitar e tá tudo certo no dia seguinte. Não, eu tenho que levar com urgência. Ela não pode ficar com febre. Ela corre risco de vida. Eu, com febre, não corro risco de vida. Se for, claro, né? Não fora dos padrões. Mas o adulto não corre esse risco. Então, eu tenho que aprender uma coisa nova todos os dias. Então, como é que uma criança aprende? Tá, eu me lembro que eu fui na escola, mas como é que é o método? Como é que eu ensino? Como é que eu facilito esse processo para ela? Né? Será que ela pode assistir qualquer desenho? Será que ela pode usar o celular ou faz mal para os olhos dela? Ou vai deixar ela com TDAH? Exagerando. Ou vai deixar ela autista, como diria o Trump? Como é que funciona? Então, todas essas são perguntas que a gente vai se fazendo ao longo do tempo. Quando a criança está no berçário, com 2 dias, eu não estou me fazendo a pergunta do celular. Pode ser que até eu li a respeito, mas não é uma pergunta para aquele contexto, para aquele momento. Mas vai chegar uma hora que vai ser. Será que eu vou querer ser o pai que vai dar com 6 meses o celular para a criança não mexer o saco? Ou eu vou dar atenção para ela não querer o celular? Ou eu vou restringir, eu vou baixar uma regra que aqui é 5 minutos de celular por dia. E depois ela que se vire. Ela quer fazer o que ela faz, desde que ela não me enche o saco, pode fazer qualquer coisa, mas ela não pode ficar com o celular. É assim que eu quero criar o meu filho? Então, todas essas são perguntas que elas vão se desenrolando. E eu digo assim, no geral, eu acho que aconteceu muita coisa nesse último século, né? E esse, querendo ou não, foi o século das mulheres. Então, as mulheres lutaram pelos seus direitos. Muita coisa mudou da época do meu avô e da minha avó, a relação de homem e mulher, para a relação que hoje eu tenho com a minha esposa. Só que nós, os homens, na maioria do tempo, nós não fomos ensinados sobre essas mudanças. O homem, no geral, ele foi, deixa rolar ali. Ele vai aprender. Alguém vai ensinar para ele. Ele vai se perguntar na hora certa. Então pareceu muito como se a gente fosse uma coisa de sorte, né? Alguém vai ensinar para ele. Ele vai se dar conta. Por algum motivo ele vai se dar conta. Só que o mundo, a realidade continuou mudando, as relações continuaram mudando e muitas vezes a maioria dos homens ficou para trás. E aí quando ele fica para trás, que ele não tem essa consciência, para que sobra para esse homem? E a gente vê muitos exemplos ali, né? Infelizmente. Sobra Maria da Penha, né?
Que é a única coisa que sobra para esse homem bruto, né? E aqui não justificando, mas explicando. É isso que sobra para ele. Ele não sabe se comunicar. Ele não sabe falar de valores. E aí, com todo respeito, né, que as moças que estão aqui, e não justificando por nenhuma maneira, sobra a força bruta, né? Que vocês estão dando risada, mas é o que sobra mesmo. Não sobra nada pro beta, né? Se o Eric falou assim, vamos dar risada. Mas digo, é isso que sobrou, né, para esse. Sobrou uma piada ali no final da aula do Eric e o Daniel dando risada. Mas eu digo, vocês entenderam a reflexão. Não adianta, quando não tem jogo do Flamengo, o Eric, olha, fica imprestável. Não adianta. Mas espero eu conseguir passar a mensagem antes desse último meme que veio aqui no chat. E então é isso, pessoal. Essa foi a reflexão da aula de hoje, né? Eu vou pôr um ponto final depois da participação construtiva do Eric ali no chat. E sim, vou ter que terminar a aula. Mas fica o convite para vocês lerem o material ali da página 12 em diante, que tem o fechamento. Não tem condições de continuar, eu vou fechar a sala do Zoom. E qualquer dúvida, então, pessoal, amanhã já fica disponível a gravação. Eu não tive tempo de parar a gravação antes desse momento triste da aula. E qualquer dúvida, então, só me comentar, pessoal. E se vocês quiserem, né, vejam tudo isso, né, toda essa discussão ali, nos últimos 5 minutos no chat. Que eu não vou disponibilizar, inclusive, então vocês vão ter que entender sem o contexto. Ah, gratiluz. Um abração, pessoal. Ótima noite. Fala, Eric. Quase terminei. Boa É, noite. eu vou mandar lá no grupo um trecho do discurso do Dancônia falando sobre essa questão do homem querer as coisas humanas e ele próprio se amaldiçoar porque a ética dele condena essas coisas. E aí, se quem está nos assistindo aí offline tiver interesse, é o discurso que ele faz para o Hirden sobre a vida sexual atual dos homens. Que o Hirden tem uma visão de que o Dancônia é um cara que vive atrás de mulheres, só que não é bem assim, né? Tanto faz se Pra quem já ganhar, leu. perder ou empatar. Eu estou aqui para você. Então, pessoal, um abração. Ótima noite e até amanhã na gravação. Obrigada, Matheus. Boa noite, pessoal. Boa noite.